O Ouroboros, representado como uma serpente ou dragão que devora a própria cauda, é uma das imagens simbólicas mais antigas e universais da humanidade. Seu nome vem do grego. Oura significa cauda e boros quer dizer comer, ou seja, aquele que come a própria cauda. Presente nas tradições do Antigo Egito, da Grécia, da Índia, da China, do Japão, entre os Navajo, astecas e também entre os nórdicos, esse emblema atravessa civilizações e séculos. Mais do que um simples desenho, o Ouroboros representa a natureza cíclica da existência, o eterno retorno da vida, da morte e do renascimento. Ele carrega os significados de continuidade, plenitude, regeneração e da fusão de opostos. Ou, como expressavam os antigos gregos, a unidade que se revela por meio da diversidade. Para Carl Gustav Jung, o Ouroboros era a expressão simbólica de um arquétipo profundo, um mandala alquímico primordial que reflete a integração das partes inconscientes da psique e o potencial transformador da sombra. Essa concepção ecoa por mitos, religiões e tradições de todo o mundo. Foi através do contato com as culturas egípcia e grega que o Ocidente teve seu primeiro vislumbre dessa imagem poderosa. Uma das aparições mais antigas do Ouroboros pode ser encontrada no túmulo do faraó Tutancâmon, datado do século XIV a.C., onde a serpente aparece 2 vezes, envolvendo tanto a cabeça quanto os pés de uma figura divina, talvez simbolizando a união das divindades Ra e Osíris em um só ser. Para os gnósticos, o Ouroboros era a expressão do eterno e da alma do cosmos. No antigo manuscrito alquímico Crisopoeia de Cleópatra, ele é ilustrado com a frase grega «hen to pan», um é o todo. A dualidade expressa pela serpente dividida em tons escuros e claros evoca o pensamento gnóstico e se assemelha ao yin-yang da filosofia chinesa. Na alquimia, essa figura foi associada ao espírito de Mercúrio, à perfeição dos metais e ao mistério da pedra filosofal. Por tudo isso, o Ouroboros se tornou muito mais do que um símbolo. Ele é um convite à jornada interior. Assim como um círculo mágico, ele nos conduz ao longo de uma travessia que revela os enigmas da dualidade, da transformação e da totalidade. É uma viagem que cruza épocas e culturas, mas que, acima de tudo, nos leva ao centro de nós mesmos, onde os opostos colidem e se integram, revelando o Um. Com essa perspectiva, vamos embarcar juntos nessa exploração, traçando o caminho do Ouroboros desde seus vestígios mais antigos até sua profunda relevância para a alma humana nos dias de hoje. Se essa jornada ressoar em você, lembre-se de curtir, comentar, se inscrever e acompanhar até o fim. Sua presença aqui é essencial para manter este canal vivo e pulsante. Vamos lá! Em sua obra Aion, Jung explora os recessos mais profundos da mente humana, examinando como certos símbolos, especialmente os circulares e aqueles que envolvem o número 4, emergem tanto de forma espontânea quanto por meio do esforço consciente de introspecção. Por um lado, nos produtos do inconsciente, o self aparece, por assim dizer, a priori, ou seja, em símbolos bem conhecidos de círculo e quaternidade, que podem ter ocorrido já nos primeiros sonhos da infância, muito antes de haver qualquer possibilidade de consciência ou compreensão. Por outro lado, somente um trabalho paciente e meticuloso sobre os conteúdos do inconsciente e a resultante síntese dos dados conscientes e inconscientes pode conduzir a uma totalidade, que mais uma vez utiliza símbolos de círculo e quaternidade para fins de autoexpressão. Também nesta fase, os sonhos originais da infância são lembrados e compreendidos. Essa afirmação de Jung evidencia o caráter ambíguo do self. Ele está presente desde sempre, mas ao mesmo tempo é algo a ser construído ao longo da jornada de autoconhecimento. Nesse contexto, o Ouroboros, representação simbólica do círculo primordial,
reflete exatamente essa tensão paradoxal entre o que já é e o que ainda precisa se tornar. Como mencionado anteriormente, a primeira aparição registrada desse símbolo remonta ao Egito do século XIV a.C. No segundo santuário funerário do faraó Tutankhamon, encontramos uma representação impressionante da serpente devorando a própria cauda, duplicada em torno da cabeça e dos pés de uma figura mumificada, possivelmente uma imagem que funde as divindades Ra e Osíris. Essa composição visual transmite uma poderosa ideia de união, ciclo eterno e regeneração após a morte. Dessa origem egípcia, o símbolo se difundiu entre os gregos, que o nomearam Ouroboros, literalmente o que consome a própria cauda. Platão, em seu diálogo Timeu, descreve uma criatura primordial circular, autossuficiente e eterna, um modelo do cosmos ideal. Nas palavras do filósofo, ele era completo e liso, não tendo nem olhos nem ouvidos, pois não havia nada fora dele que ele pudesse ver ou ouvir. E ele não precisava levar alimento à boca, nem havia ar para que ele respirasse. E ele não necessitava de mãos, pois não havia nada do qual ele pudesse se apossar, nem pés com os quais pudesse caminhar. Tudo o que ele fazia era feito racionalmente, por si mesmo e em si mesmo. E ele se movia em círculo, girando dentro de si, o que é o mais intelectual dos movimentos. Mas os outros 6 movimentos lhe faltavam. Por isso, o universo não tinha pés nem pernas. O ser descrito por Platão representa uma totalidade que não carece de sentidos ou órgãos físicos, já que não há nada fora de si a ser percebido ou manipulado. Ele é completo por si mesmo, fechado em um ciclo de perfeição. Essa ausência de órgãos sensoriais remete a uma existência além da experiência empírica, uma realidade não dividida, onde não há separação entre sujeito e objeto. Em outras palavras, uma forma de consciência onde a dualidade foi superada. O Ouroboros simboliza um sistema fechado, autossustentável, que se alimenta e se transforma a partir de si mesmo. Não precisa de nada exterior. É eterno, não por viver para sempre no tempo, mas por escapar da linearidade, operando num ciclo perpétuo. Sua ausência de braços e pernas reforça esse ponto. Não há ação dirigida para fora, pois não há fora. O movimento que realiza, girar sobre si, é a expressão máxima de interioridade e de autonomia. É como se Platão nos dissesse que o universo, ou o ser total simbolizado por essa criatura, não se desloca, mas ainda assim está em constante atividade. Ele gira eternamente dentro de si, um paradoxo que desafia nossa lógica comum. Esse arquétipo também ecoa a busca alquímica pela pedra filosofal, o emblema da transformação cíclica e da fusão entre opostos. É interessante notar que, no pensamento platônico, essa entidade não age por instinto, mas pela razão. Seu giro constante não é apenas um movimento físico, mas a expressão de uma ordem racional superior, uma dança cósmica que encarna o logos grego, posteriormente reinterpretado em contextos religiosos. A forma circular, símbolo da completude e da reconciliação entre extremos, encapsula não só o tempo cíclico das estações e da natureza, mas também os ciclos interiores da alma humana. Apesar de sua completude, essa entidade não se movimenta nas 6 direções clássicas do espaço tridimensional: cima, baixo, frente, trás, esquerda e direita, o que reforça sua independência em relação a qualquer deslocamento linear. Por isso mesmo, a ausência de pernas ou pés se torna coerente. No Timeu, Platão apresenta o cosmos como um ser vivo que se move racionalmente em ciclos. O Ouroboros, que muitas vezes representa esse universo, atua em um plano além do físico, situado numa esfera superior, onde as limitações espaciais deixam de ter relevância. Essa serpente ancestral, por sua vez, expressa a totalidade e a perfeição do universo, encarnando os contrastes essenciais da existência.
Séculos depois, o símbolo foi reinterpretado pelos gnósticos, vertente mística do cristianismo surgida no século II, que ampliaram ainda mais sua carga simbólica. No tratado gnóstico Pistis Sophia, o Ouroboros aparece como um dragão dividido em 12 partes, envolvendo o mundo com a cauda presa à boca, numa clara referência aos 12 signos do zodíaco e ao fluxo contínuo do tempo. Dentro dessa visão, o Ouroboros representava a ilusão do mundo material, que os gnósticos viam como imperfeito ou maligno, e a luta da centelha divina enclausurada no corpo para se libertar e regressar à esfera da luz. Contudo, foi no universo da alquimia que esse símbolo encontrou um espaço central como representação filosófica e psicológica. Os alquimistas, empenhados na realização da grande obra, tanto no sentido de transmutar metais vis em ouro, quanto no de alcançar a iluminação interior, uniam práticas químicas com especulações espirituais. Dentro desse arcabouço simbólico, o Ouroboros ocupava papel de destaque, pois ilustrava o caráter cíclico da existência, a interdependência entre contrários e o contínuo processo de dissolução e recomposição que fundamentava a arte alquímica. Esse símbolo, ligado à fórmula solve et coagula, dissolver e reunir, encarnava o movimento em espiral da transformação interior que culminaria na obtenção da pedra filosofal, substância mítica capaz de promover tanto a transmutação física quanto a transcendência espiritual. Essa pedra, tida como a síntese da união entre matéria e espírito, fazia do Ouroboros uma imagem perfeita da totalidade desejada pelos alquimistas. Uma das ilustrações mais antigas e influentes do Ouroboros aparece na obra Crisopoeia de Cleópatra, atribuída a uma alquimista do século I, não a célebre rainha egípcia. Neste diagrama esotérico, a serpente se apresenta dividida em 2 cores, claro e escuro, cercando a frase grega entopan, o todo é um. As cores contrastantes representam a dualidade essencial da realidade, luz e sombra, vida e morte, feminino e masculino, ao passo que a inscrição reforça a unidade que transcende essas polaridades. Para os alquimistas da Idade Média, o Ouroboros era mais que um símbolo gráfico. Ele resumia toda a lógica circular da alquimia, expressando a fusão entre opostos, matéria e espírito, céu e terra, macro e microcosmo. Era a representação da prima matéria, a substância primordial da qual tudo emerge, e, ao mesmo tempo, uma alegoria da busca interior do alquimista rumo à unificação psíquica e espiritual. Carl Gustav Jung, em seus estudos sobre alquimia e psicologia profunda, desenvolveu ainda mais esse entendimento simbólico. Para ele, o Ouroboros expressava impulsos psíquicos elementares e recorrentes, sendo um arquétipo do inconsciente coletivo, imagem universal que brota das camadas mais profundas da psique humana. Em suas palavras, os alquimistas, que à sua maneira sabiam mais sobre a natureza do processo de individuação do que nós, modernos, expressaram esse paradoxo por meio do símbolo do Ouroboros. Ele simboliza o uno, que procede do choque dos opostos e, portanto, constitui o segredo da prima matéria, que, sem dúvida, emana do inconsciente humano. Dessa forma, ao acompanharmos a trajetória milenar do Ouroboros, percebemos que esse símbolo, apesar de sua simplicidade visual, carrega uma densidade filosófica imensa. Ele sempre serviu como um reflexo simbólico das percepções humanas sobre a realidade e sobre a própria identidade. É uma imagem arquetípica que nos conecta às origens mais remotas da consciência e, simultaneamente, aponta para nosso desenvolvimento interior. Conforme o Pistis Sophia indica, confrontar o Ouroboros é iniciar uma jornada arquetípica e transformadora em direção à essência do ser. Um mergulho profundo no interior da alma, do qual emergimos renovados. No texto gnóstico Pistis Sophia, encontramos uma potente imagem do cosmos por meio do símbolo do Ouroboros. Jesus, porém, respondeu e disse a Maria:
A escuridão exterior é um grande dragão cuja cauda está em sua boca e está fora de todo o mundo e cerca todo o mundo. Essa descrição configura o Ouroboros como a fronteira final do universo material, um limite serpentino que abraça e circunscreve toda a criação. Ele marca a divisão entre o mundo físico e o domínio imaterial do espírito, servindo como linha de passagem para o além do perceptível. A metáfora da serpente que se devora é uma representação poderosa da natureza cíclica do cosmos, evocando uma totalidade autossuficiente, com ressonâncias platônicas. Ela é, ao mesmo tempo, símbolo da prisão e da libertação que a matéria impõe, a dualidade entre contenção e transcendência. O alquimista grego Olimpiodoro, ativo entre os séculos V e VI d.C., aprofunda essa visão celeste do Ouroboros, como mencionado por Jung em Mysterium Coniunctionis. Olimpiodoro o menciona como o anjo mais secreto, como o Ouroboros ou céu, razão pela qual mais tarde tornou-se um sinônimo de Mercúrio. Ao equiparar o Ouroboros ao céu e ao deus Mercúrio, figura mutável e mediadora, Olimpiodoro destaca seu papel espiritual. A serpente passa a ser um elo entre os mundos, conectando o plano terreno e o etéreo. Mercúrio, como guia alquímico, representa a fluidez da transformação, e o Ouroboros assume aqui uma função alquímica profunda: a transição entre dimensões e estados do ser. Em outro ponto, citado por Jung em Mysterium Coniunctionis, o Rosarium descreve como o Ouroboros é formado por meio de uma alquimia interior. O trecho anterior diz que o corpo residual, chamado terra, seja reduzido a cinzas, das quais a tintura é extraída por meio da água. Então, una-a à sua cabeça e cauda. Esse processo simboliza uma purificação da matéria bruta, sua redução a um estado essencial e posterior, recomposição em uma nova unidade. A união entre a cabeça e a cauda alude ao fechamento de um ciclo, à integração completa dos opostos e à consumação da grande obra. Aqui, o Ouroboros se torna mais do que metáfora. Ele é a essência secreta da alquimia, a substância arcana, a chave para a mutação universal, a tão buscada pedra filosofal. Mais adiante, em Pistis Sophia, surge outro fragmento intrigante, ampliando a dimensão cósmica da narrativa. E a semelhança de uma criança estava na parte de trás da lua e guiava os dragões enquanto eles roubavam a luz dos arcontes deles, enquanto um rosto de gato estava à frente dela. E todo o mundo e as montanhas e os mares fugiram para a esquerda, para o oeste. E Jesus, com seus discípulos, permaneceu no meio, em um lugar aéreo, nos caminhos da via do meio, que está abaixo da esfera. E eles chegaram ao primeiro posto da via do meio. Mas Jesus permaneceu no ar do lugar dela, a via do meio, com seus discípulos. Neste trecho, figuras enigmáticas surgem: a criança por trás da lua e um rosto felino à frente, conduzindo dragões solares e lunares que subtraem luz dos arcontes. A criança pode ser vista como símbolo do renascimento da consciência, enquanto o gato evoca atributos como percepção aguçada e habilidade de mover-se na sombra. A retirada do mundo para o oeste, direção associada ao pôr do sol e ao fim do ciclo, sugere uma transformação iminente. Enquanto isso, Jesus e seus discípulos permanecem no espaço intermediário, suspensos entre os planos, uma zona de passagem onde ocorre a reconciliação dos contrários. A via do meio torna-se, assim, o caminho da gnose, da elevação espiritual e da integração. Este simbolismo ecoa o papel central do Ouroboros, o ponto de equilíbrio onde opostos se encontram e se transmutam. Com esses elementos reunidos, emerge uma imagem vívida do Ouroboros como princípio cósmico e espiritual por excelência. Ele delimita o universo e, ao mesmo tempo, pulsa como sua força criadora interna, um arquétipo de regeneração eterna, de morte que gera vida, de fusão e transcendência.
Essa serpente que se devora é também espelho da psique humana. Como expressam os textos gnósticos, o movimento do cosmos é refletido na alma. Há, em cada ser, um drama interno de esquecimento e lembrança, de queda e ascensão, de morte simbólica e renascimento interior. O Ouroboros, portanto, não é apenas símbolo do universo, ele é também símbolo da alma em processo de individuação. Ele aponta para o fato de que a mente é o recipiente alquímico onde essa obra de transformação acontece. Ele é tanto o macro quanto o microcosmo, estrutura e essência do cosmos, mas também expressão da jornada interior. O Ouroboros nos convida a perceber que a chave para decifrar o mistério do mundo está dentro de nós mesmos, que alcançar a totalidade exige a aceitação e a integração de todas as nossas partes, luz e sombra, razão e instinto, espírito e carne. O Ouroboros é mais do que um simples símbolo ou relíquia histórica. Ele representa um arquétipo, uma imagem originária que emerge do inconsciente coletivo da humanidade. Em Psicologia e Alquimia, Jung esclarece como os símbolos da alquimia espelham os processos de transformação da psique. O espírito, ou espírito e alma, é o ternarius, ou número 3, que deve primeiro ser separado de seu corpo e, após a purificação deste último, reinfundido nele. Evidentemente, o corpo é o quarto. Assim, Conrad se refere a uma passagem do Pseudo-Aristóteles, onde o círculo reaparece a partir de um triângulo inserido em um quadrado. Essa figura circular, juntamente com o Ouroboros, o dragão que devora a si mesmo pela cauda, é o mandala básico da alquimia. Neste trecho, Jung aponta a estrutura simbólica que sustenta o Ouroboros. O Ternarius diz respeito à trindade, espírito e alma formando um princípio tríplice, enquanto o quarto representa o corpo, ou a matéria. Heinrich Conrad, alquimista do século XVI, interpreta escritos atribuídos ao pseudo-Aristóteles, mostrando como o círculo, totalidade, é resultado da união entre triângulo, espírito e quadrado, matéria. Esse encadeamento geométrico, do triângulo ao quadrado e, por fim, ao círculo, espelha o processo de individuação, o caminho da integração interior rumo à totalidade psíquica, assim como a busca alquímica pela pedra filosofal. Como já enfatizado por Jung, o Ouroboros é descrito como o mandala básico da alquimia, ou seja, um símbolo estruturante da transformação interior. O termo mandala, que em sânscrito significa círculo, refere-se a diagramas sagrados que Jung interpretou como expressões visuais da totalidade psíquica. O Ouroboros, portanto, transforma-se em um mapa simbólico do caminho rumo à integridade interior, uma jornada que pertence a todos nós. Em Mysterium Coniunctionis, Jung analisa a substância alquímica do sal e sua relação com o Ouroboros. A natureza escura do sal justifica sua negritude e cheiro fétido. Na dissolução dos corpos vivos, ele é o último resíduo da corrupção, mas é o agente primordial na geração. Mylius identifica expressamente o sal com o dragão Ouroboros. Essa interpretação paradoxal revela que os alquimistas viam no Ouroboros a encarnação da dualidade fundamental da existência. A destruição e a criação coexistem em uma mesma figura. O sal, aparentemente um subproduto da morte, também guarda em si a promessa da regeneração. O cheiro fétido simboliza a degradação, mas seu papel como agente primordial na geração destaca seu poder renovador. Michael Mylius, alquimista do século XVII, associa diretamente o sal ao Ouroboros, reconhecendo ambos como expressões de um ciclo eterno de morte e renascimento. Jung ainda expande a simbologia do Ouroboros, conectando-o a outras figuras serpentinas arcaicas. Já mencionamos sua identificação com o mar de Tifon. Assim, pode-se facilmente identificá-lo com o monstro marinho Leviatã. De qualquer modo,
há uma relação curiosa entre o sal e o Leviatã em Abraham Eleazar, que diz, com referência a Jó 40:15, pois Behemote é um boi selvagem que o Altíssimo salgou com Leviatã e preservou para o mundo que há de vir, evidentemente como alimento para os habitantes do paraíso, ou seja lá o que o mundo que há de vir signifique. Aqui, Jung traça paralelos entre o Ouroboros e os monstros marinhos das mitologias judaica e egípcia. O mar de Tifon alude ao caos, representado por Sete, divindade destrutiva egípcia. Leviatã, por sua vez, aparece nas escrituras hebraicas como um monstro aquático primordial, enquanto Behemote seria sua contraparte terrestre. A citação de Abraham Eleazar, nome provavelmente pseudônimo de um autor alquímico, sugere que essas forças caóticas serão transmutadas e integradas no mundo vindouro, como alimento simbólico para uma nova humanidade. Esse padrão mostra como o arquétipo da serpente ressurge em diversas culturas e sistemas simbólicos. A dualidade inerente à serpente, símbolo do Ouroboros, é ainda mais enfatizada quando Jung escreve: outro aspecto terrível do sal é sua relação com o maléfico Saturno, como é sugerido por Gracius naquele trecho sobre a pomba branca e o chumbo filosófico. Falando sobre a identidade entre o mar e o sal, Vigêneros aponta que os pitagóricos chamavam o mar de lágrima de Cronos, por causa de sua salinidade amarga. Por conta de sua relação com Tifon, o sal também é dotado de uma qualidade assassina, como vimos no capítulo sobre o enxofre, onde o sal inflige ao enxofre uma ferida incurável. Isso oferece um paralelo curioso com a ferida de Amfortas por Kundry, em Parsifal. Na parábola do enxofre, o sal desempenha o papel sinistro da lua nova de Luna. Como produto natural, o sal contém tanto o mal quanto o bem. Sendo o mar, é a mãe de todas as coisas. Sendo a lágrima de Cronos, é amargura e tristeza. Sendo a escória de Tifon, é a espuma do mar. E sendo a água clara, é a própria sapiência. As camadas simbólicas aqui são tão densas que quase provocam uma tensão interna. Comecemos pelo que salta aos olhos. O Saturno maléfico, citado, diz respeito ao Saturno da astrologia, planeta que carrega os atributos da limitação, da finitude e da passagem do tempo. No século XVI, o alquimista Johannes Gracchus fez uma associação entre essa força e o sal. Da mesma forma, o chumbo filosófico é uma referência ao metal que, dentro da alquimia, corresponde a Saturno. A ideia pitagórica do oceano como sendo a lágrima de Cronos, conforme relatado por Porfírio em Vida de Pitágoras, estabelece uma ligação entre o tempo arcaico, Cronos, o Saturno grego, e as águas salgadas da emoção. O sal, então, adquire uma nova dimensão. Torna-se a materialização do sofrimento cósmico. Blaise de Vigenère, diplomata e alquimista francês do mesmo período, também abordou essa simbologia. Em seu Tratado sobre o Fogo e o Sal, Traité du Feu et du Sel, ele escreveu: agora sabemos que há homens, vítimas, fogo e sal. Isso pode ser reduzido a duas categorias: homens e vítimas, sal e fogo. A estrutura proposta por Vigenère, uma divisão entre elementos de transformação, sal e fogo, e os agentes que sofrem essa transformação, homens e vítimas, configura um quaternário alquímico. Trata-se de uma composição simbólica de 4 partes, refletindo um ciclo completo de mutação. Esse quaternário, inclusive, foi identificado por Jung como o arcabouço essencial para a integração psíquica, o caminho rumo à totalidade interior. Dessa forma, o Ouroboros ultrapassa o mero símbolo cíclico. Ele passa a representar um modelo integral de transmutação ao longo do tempo. Um percurso alquímico em que a tristeza primordial, as lágrimas de Cronos, se cristaliza em sal, se preserva e, ao fim, se eleva à condição de sabedoria, a sapiência. Jung também traz à tona uma imagem retirada da alquimia, uma narrativa onde o sal fere o enxofre de maneira incurável.
Essa ferida remete diretamente ao drama de Amfortas, em Parsifal, de Wagner. Uma lesão aberta que jamais cicatriza, símbolo pungente da dor espiritual e psíquica. O Sal, por seu lado lunar, ligado à impermanência e à introspecção, incorpora um elemento destrutivo. Na conclusão desse trecho, Jung exprime a natureza paradoxal do Sal, que também se aplica ao próprio Ouroboros. Trata-se ao mesmo tempo da mãe de todas as coisas, Gênese, amargura e tristeza, dor, escória de Tífon, desordem, e a própria Sapientia, iluminação. Sapientia, aqui, designa a sabedoria sagrada na sua forma feminina, aproximando o simbolismo do Sal da mais elevada realização espiritual. Essa multiplicidade de sentidos ecoa novamente a estrutura quaternária, o quaternio, que Jung via como o modelo subjacente aos processos completos de transformação psicológica. Todos esses símbolos dialogam entre si, apontando para a reconciliação dos opostos, conceito que os gregos antigos chamavam de sympatheia ton olon, a harmonia secreta entre todas as coisas, ideia central tanto na alquimia quanto na psicologia junguiana. A opus alquímica, assim como a jornada da individuação, exige a convivência com tensões opostas, masculino e feminino, luz e escuridão, matéria e espírito, até que surja o tertium quid, o terceiro elemento capaz de unificá-las. O Ouroboros, enquanto arquétipo, manifesta-se de forma espontânea em mitos, sonhos e expressões artísticas ao longo da história humana. Ele simboliza o que Jung e os alquimistas chamavam de prima matéria, a substância primordial tanto do universo quanto da alma humana. Quando essa serpente que morde a própria cauda aparece em visões, sonhos ou criações, estamos nos conectando a essa origem energética profunda, a própria energia da Kundalini. Diferente de conceitos puramente intelectuais, os arquétipos atuam como forças emocionais de transformação. O Ouroboros ativa ciclos internos em nossa psique. Ele nos força a encarar tanto nossas origens quanto nossos destinos, revelando o eterno retorno entre morte e renascimento, necessário ao crescimento psicológico. Dentro da psicologia de Jung, o processo de individuação, a realização de uma identidade plena, depende do encontro com conteúdos arquetípicos do inconsciente. O Ouroboros marca os extremos dessa jornada. Primeiro, como símbolo da inconsciência indiferenciada da qual emergimos. E, por fim, como representação da unidade restaurada, depois de integrarmos as partes fragmentadas do nosso ser. Nessa perspectiva, o Ouroboros torna-se uma imagem do Self, o centro e totalidade da psique, segundo Jung, que orquestra o caminho da individuação. Sua forma circular evoca o mandala, símbolo sagrado da inteireza psíquica. Quando surgem sonhos, imaginação ativa ou visões, o Ouroboros indica que o Self está se manifestando, convidando o ego a encarar o luminoso, o sagrado vivo. É esse o mistério central que o símbolo nos propõe experimentar. Paradoxo absoluto, totalidade vibrante, o Self. Esse encontro transcende categorias morais, lida com instinto, imagem arquetípica, matéria viva e espírito. Relacionar-se com o Ouroboros é aceitar o desafio da completude, aquilo que Nicolau de Cusa chamou de coincidentia oppositorum, a união dos contrários, essência da alma. A Syzygy, a confluência dos mistérios. Encarar o Self é uma travessia que inclui horrores que talvez nunca tenhamos ousado imaginar. É necessário coragem, resiliência e disposição para penetrar nas regiões desconhecidas do ser. O Ouroboros, como emblema do inconsciente, aponta tanto os abismos quanto os tesouros dessa jornada. Assim como o herói precisa encarar o dragão para alcançar o ouro, nós também devemos confrontar a sombra e resistir à sedução da inconsciência. Mas há sabedoria até mesmo em tocar essas águas sombrias, ou ao menos lançar o anzol nelas. Porque mergulhar por completo pode custar caro, até demais. O prêmio vale o risco?
eu apostaria minha existência nisso. No símbolo do Ouroboros, reconectamo-nos com o solo arquetípico do qual toda vida brota. Reivindicamos nossa ancestralidade cósmica, entrando no fluxo contínuo de morte e renovação. Descobrimos, como disse Jung, o que nasce do choque entre os opostos, o Self, que é simultaneamente o ponto central e a periferia vibrante do nosso ser. Por isso, ao nos aprofundarmos na simbologia do Ouroboros, precisamos lembrar que, em sua essência, ele representa o próprio Self, a centelha divina que habita em nosso interior. No fim das contas, é isso que ele nos convida a vivenciar, o mistério fundamental. Como diziam os alquimistas, Del concedente, com a permissão de Deus, que possamos encontrar o que pulsa no âmago de todas as coisas, o Self, que é alfa e ômega da caminhada rumo à inteireza. Os antigos alquimistas, dotados de uma compreensão intuitiva e simbólica do processo de individuação, muitas vezes mais refinada do que a nossa abordagem moderna, representaram essa jornada paradoxal por meio do Ouroboros, o emblema da serpente que devora a própria cauda. Em Aion, Jung destaca a profundidade desse símbolo ancestral, reconhecendo seu poder não apenas em transmitir, mas em encarnar o conhecimento. O Ouroboros não apenas fala, ele mostra. Ele não explica, mas revela. Ao observá-lo, somos convidados a sentir a união dos contrários, a constância que se esconde na transformação, a totalidade que acolhe as diferenças. No entanto, alcançar essa harmonia exige atravessar conflitos intensos. Jung, ao comentar as representações simbólicas da alquimia, descreve as transformações presentes no casamento alquímico de Christian Rosenkreuz, onde o duplo Mercúrio se manifesta como dois leões, um terrestre e outro alado. Eles lutam ferozmente. O leão sem asas, associado ao enxofre vermelho, confronta a leoa alada, símbolo do enxofre branco. Ambos trajam coroas, sinalizando que representam o casal real, e ainda que destinados à união, o caminho até lá é marcado por embates emocionais. Esses leões encarnam o próprio Ouroboros, a tensão inicial que precede a fusão. Esse combate entre forças opostas é necessário. Antes de serem integrados, os elementos da psique precisam se reconhecer na alteridade. A união dos contrários não ocorre sem fricção, e o Ouroboros representa esse ciclo inteiro, não apenas o desfecho pacificado. A simbologia do par real aponta para a ideia de que a verdadeira soberania nasce da cooperação entre diferentes, não da negação de um polo em favor do outro. Jung enfatiza que o Ouroboros não representa o ponto de partida do processo psíquico, mas seu objetivo. O início é um emaranhado caótico, uma massa confusa de conteúdos inconscientes ainda não diferenciados. O símbolo da serpente em círculo, por sua vez, expressa a meta almejada, uma unidade que emerge da distinção, uma integração consciente dos opostos. Longe de representar um retorno à indistinção primitiva, o Ouroboros aponta para uma síntese superior. Não a fusão infantil, mas a convergência madura dos aspectos psíquicos separados. Além disso, o Ouroboros nos oferece um insight sobre a relação entre indivíduo e coletividade. Assim como a serpente contém simultaneamente começo e fim, unidade e multiplicidade, o desenvolvimento de uma pessoa reverbera no coletivo, ao passo que as transformações culturais influenciam profundamente os caminhos individuais. A linha entre o que é pessoal e o que é social dissolve-se, assim como a serpente que não distingue entre cabeça e cauda. No plano simbólico, isso nos permite perceber os ciclos recorrentes da vida, os temas que retornam com nova roupagem, os desafios que nos visitam em espiral, jamais idênticos, mas sempre familiares. Ao término desta jornada simbólica, somos transformados. A imagem da serpente que se consome deixa de ser apenas um ícone, torna-se experiência. A rigidez dos pensamentos se desfaz.
as separações ilusórias perdem o sentido e emergimos com uma nova percepção. A vida se renova em si mesma, não por aniquilação, mas por reinvenção. Como ensina a tábua de Esmeralda, o que está em cima é como o que está embaixo. Essa máxima hermética encontra no Ouroboros sua expressão mais pura. Ali, o ponto final encontra o ponto inicial. O interno reflete o externo, o todo ecoa nas partes. O universo e a consciência individual espelham-se como manifestações de um mesmo padrão fundamental. Deixamos assim o símbolo da serpente circular não com respostas definitivas, mas com uma nova disposição interior. Carregamos sua sabedoria em nossos percursos retos, reconhecendo nos retornos a possibilidade de evolução. O Ouroboros permanece eterno, lembrando-nos que ultrapassar os limites é possível justamente quando os aceitamos, que só quem olha para a própria finitude pode vislumbrar a imortalidade, e que reconhecer nossa incompletude é o primeiro passo rumo à verdadeira totalidade. Ele é, ao mesmo tempo, espelho do mundo e reflexo da alma, um roteiro simbólico para a jornada da consciência. Se esta reflexão tocou algo em você, se trouxe luz a padrões antes invisíveis, ou despertou questões novas, considere espalhar essa mensagem. Um like, uma inscrição, um compartilhamento. São gestos simples que ajudam uma verdade a ecoar num mundo que muitas vezes escolhe o conforto da escuridão ao invés do desafio da luz. A busca pelo real é o verdadeiro caminho da transformação, e como o Ouroboros, esse caminho é contínuo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.